Oi, gente, quanto tempo? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Faz tempo, né, que eu não apareço aqui, gente? Fala a verdade. Faz bastante tempo. Faz quantos meses? Uns 8? Uns 7. Mas faz bastante. Olha como meu cabelo cresceu. A Queen tá belíssima, né? Gente, eu resolvi aparecer aqui depois de muitos meses. Cara de pau que só ela. Resolvi contar como tá a minha vida agora. Na verdade, eu vim contar uma coisa bem especial. Hoje eu tava pensando sobre isso e eu resolvi compartilhar com vocês um acontecimento que foi muito especial pra mim. Que sempre quando eu penso nisso, eu sinto uma vontade enorme de chorar. Então, talvez esse vídeo seja bem sensível. Pra quem não sabe, pra quem já me acompanha aqui no canal, meu último vídeo foi feito lá no trabalho. Com a galera do trabalho, com os meus colegas do dia a dia. E pelo que eu acho, pelas minhas contas, eu já tava grávida. E eu não sabia. Depois eu vou olhar esse vídeo com mais calma, mas eu acho que a gente tava grávida. E, gente, que loucura, né? A gravidez é uma coisa maluca. Olha, quem já me conhece de algum tempo sabe que durante muito tempo eu tive muitos conflitos comigo mesma. Passei por momentos muito difíceis, por uma depressão muito forte, né? Então, engravidar era um misto de sentimentos. Era querer e também não querer. Eu sentia que eu ainda não tinha tomado essa decisão por mim. E isso me fazia entrar em conflito durante muitas vezes da minha vida, porque teve fases que eu quis muito e queria a todo custo, mas teve fases que eu não queria de jeito nenhum, que eu dizia que não era pra mim, que eu queria ser pra sempre sozinha, eu e meu cachorro. Bom, só que a verdade tem que ser dita, eu não tava tomando medicação, e nesse meio tempo eu parei as minhas medicações. Eu acredito que em torno de 2 ou 3 meses eu engravidei, e eu não sabia. Eu fui saber da minha gravidez no final de julho, logo após minha formatura do curso de enfermagem. Como vocês já estão acompanhando meus vídeos aqui do canal, né? Chegou, né? A formatura, glórias a Deus. E, tipo, eu percebi algumas mudanças no meu corpo, eu percebi que eu tava mais incomodada com algumas coisas, principalmente alguns cheiros. Mas eu já sou chata de vida, então eu falei, meu, nada fora do comum, né? Nada fora do normal. Só que eu comentei isso com uma amiga. Essa minha amiga já é mãe, ela falou assim, Sueli, eu tô achando que você tá grávida, eu acho que é bom você fazer um teste só, pra você ter certeza se tá ou não, né? E eu falei, não. Não vou fazer não. Se eu tiver, uma hora vai nascer. E nesse dia, meu esposo veio me buscar lá no trabalho e ela chegou nele e falou, olha, ela tá grávida. Faça o teste só pra confirmar, mas ela está grávida. E é bom vocês fazerem um teste pra saber quanto tempo que ela tá, esse tipo de coisa. Eu indo pra casa com o querido falou assim, vamos parar na farmácia, a gente vai comprar o teste. Eu falei, não precisa. Ele falou, não, a gente vai. Paramos, compramos. Cheguei em casa, fui dormir. Bem aquelas bem preocupadas, né? Fui dormir uma hora depois, assim, que eu levantei, que eu senti vontade de banheiro, fiz o exame, o teste. O exame não, o teste. E realmente deu positivo bem rápido. Foi assim, tipo, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Sabe? Foi um misto de alegria, um misto de ansiedade, de medo, de preocupação, né? E, meu, a melhor coisa que aconteceu comigo, ever. Porque desse dia que eu descobri que eu estava grávida, que eu fui fazer o primeiro exame, com imagem, que foi a ultrassom, eu já tava com 14 semanas em um dia. Eu tava quase fechando 4 meses. E tipo assim, como eu sempre fui uma mulher gorda, não dava pra perceber meu corpo tava praticamente igual, sabe? Então, eu sentia um pouco de dores nos seios, mas eu achava que era porque eu ia menstruar e a menstruação não vinha, porque meu ciclo era desregulado, então tinha vezes que vinha, tinha vezes que não vinha. E eu lembro que o médico fez a transvaginal e falou assim, mãezinha, eu vou tirar o aparelho de você, porque essa bebê já está muito grande e já dá pra ver ele por cima da barriga. E ele mostrou, ele tava bem pequenininho, bem fofinho, e eu ficava olhando aquele telão, eu ficava olhando o telão não, a televisão, e eu ficava, meu Deus do céu, eu ficava sem acreditar, e minha irmã foi comigo, e eu olhava pra ela e falava, meu Jesus, é real, sabe, tipo, foi muito louco, cara, foi surreal. E desde esse dia começou a corrida do ouro. Por que a corrida do ouro? Porque foi a corrida pra organizar as coisas, pra comprar as coisas, porque eu morava numa casa bem pequenininha. Não sei se vocês lembram. Bem pequenininha. Ai, que sono. Não dormi de tarde. Ai, isso que dá. Pois é, eu morava numa casa bem pequenininha. E eu precisava urgentemente mudar pra uma casa maior, pra ter mais espaço e conforto pro meu bebê. Pra ter mais espaço e conforto pra mim. Porque eu fiquei naquela casa literalmente até parir. Chegou uma hora que, às vezes, eu ia abrir a geladeira e a porta da geladeira batia na minha barriga, porque não tinha mais espaço. De nada. Quando foram fazer minha mudança,
Minha madrasta ficou maluca, ela falou, como é que você andava dentro dessa casa com esse barrigão enorme? Enfim. Aí, conseguimos a casa, né? Conseguimos depois que ele nasceu. Mas enfim, não vou fazer uma ordem cronológica de tudo, mas vou contar aos poucos. Durante essa descoberta da gravidez, até o dia que eu fui ter Mateu, que é um menino, né? Que nasceu um menino, é Mateu o nome, né? Foram muitos processos meus, processos como casal, processos como pai, como família, como filha. Eu tava muito sensível no sentido de, meu Deus, eu tô sozinha, no sentido de, ai, minha mãe não está aqui em vida. Meu Deus, será que eu vou dar de conta? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou ter rede de apoio? Será que eu vou... Então, foram muitas questões que eu passei que eu fiquei completamente desesperada. Porque eu acho que vira muito uma chave, no sentido que você não tá mais sozinha, você tá o tempo todo acompanhada e tudo que você faz ou deixa de fazer afeta diretamente ao bebezinho. Então, às vezes eu passei por situações de escutar comentários, esse tipo de coisas, que era como se eu desligasse e eu não respondesse, ignorasse. E as pessoas que estão ao meu redor, me conhecendo, sabem que eu sou uma pessoa super... Você fala A, eu falo B, sabe? Eu tenho o tempo todo a resposta na língua. Então, durante minha gravidez, eu fui me fechando pra me privar, pra me proteger, pra proteger meu bebê. Então, eu falei durante várias vezes isso na minha sessão com a psicóloga, que minha gravidez veio pra me mudar, né? Minha gravidez veio pra me transformar. E ela me transformou de menina pra mulher, de uma pessoa muito estressada pra uma pessoa muito mais calma. E me transformou em outros processos também. E, sabe, eu olho pra trás e eu vejo assim, meu Deus, quem eu era antes da minha gravidez, quem eu era? Eu não consigo reconhecer quem eu era, porque eu tô tão mergulhada na maternidade que eu fico, meu Deus. Sabe, essa Suelen tava meio que perdida na vida, no sentido de, tipo, eu tinha coisas bem fechadas, tipo, eu quero trabalhar, eu quero ter uma casa melhor, terminar meu curso, enfim, eu tinha pensamentos bem fechados enquanto isso. Mas em outras questões eu me sentia muito perdida na vida. Eu acho que Deus foi muito bom comigo nesse sentido de preencher as lacunas que eu achei que eu nunca ia poder preencher. Tipo, eu senti que voou, pra mim, voou. Eu olho assim as minhas fotos da barriga, vou colocar uma foto aqui, no finalzinho da minha gestação, e eu fico, meu Deus, que saudade da minha barriga, que saudade desses momentos, só eu e o Mateu, quando ele tava dentro da minha barriga, e eu não deixava ninguém pegar na minha barriga, e ele tava protegido, e ninguém olhava pra ele, e, enfim, louca, né, mãe, super ciumenta, super protetora, e sou, graças a Deus. E, enfim, os meses se passaram, e as coisas foram realmente se alinhando, e quando chegou no momento fatídico, foi o seguinte: em janeiro, minha data prevista pro parto era 2 de fevereiro. Quando foi em janeiro, eu falei assim, amor, eu queria ir no McDonald's, porque eu queria fazer minha despedida de bucho, porque eu quero ir nesse mês, porque eu acho que o menino vai nascer ainda esse mês e tal, então eu quero comer meu lanchinho, porque eu vou ficar um bom tempo sem comer. Então é a melhor coisa que a gente faz. Fomos, nos divertimos, conversamos e tal, tivemos um momento de casal especial. Só que a Uber, que era uma mulher nesse dia, me colocou um terror psicológico. Gente, um terror, que eu fiquei desesperada. Não, porque você tem que ver porque você é diabética, seu bebê pode estar em sofrimento, não, seu bebê pode estar desesperado. Eu fiquei desesperada, porque eu já sou desesperada por vida. Fui pro hospital, né? Pro hospital aqui onde eu moro. Aí o médico lá, muito querido, tinha um aparelho. E ele fez o que? Eu falei, eu vou ver com o meu aparelho. Pegou o aparelho portátil dele chique e colocou lá, escutou o coraçãozinho do Mateu e tal. Só que quando ele mexia na barriga do Mateu, o Mateu não se mexia. Ele falou, mãezinha, tem batimento cardíaco, mas seu bebê não quer mexer. Só por precaução a gente vai te mandar pro especialista e você vai ficar lá em observação, tudo bem? Tudo bem, lá vai eu, de meia-noite, pro hospital especializado. Aí eu falei assim, ah não, a gente só vai fazer a ultra. E não, só tem ultra de manhã. Aí eu já fiquei o quê? De observação. Aí o médico chegou e falou assim, mãezinha, você tá com 36 semanas, viu? Eu tenho uma notícia pra te dar. Eu falei, pode ser, você não vai sair daqui enquanto seu bebê não nascer. E depois daí só foi tristeza. Foram dias horríveis. Eu quis dizer que foi o seguinte, gente. Eu dei a entrada dia 6, né? E quando eu recebi a notícia que eu só ia sair depois que meu bebê nascesse, eu entrei em desespero. Porque na minha cabeça, quando eu fizesse a ultrassom e eles dissessem que meu bebê ia estar bem, eu iria pra casa, eles iriam me liberar, porque eu não tava com a bolsa rompida, meu útero tava super fechadinho, meu colo do útero. Então, tipo assim, tava tudo certo. Só que o que eu não sabia é que, assim, eles tinham que me manter ali, justamente porque eu era diabética. E por precaução, eles me dariam toda a assistência necessária pro meu bebê.
Dizem que a maternidade é a forma mais próxima do amor de Deus pela gente, né? E eu tive a plena certeza disso, porque em nenhum momento Deus deixou faltar nada pra mim. Nada. Nada, gente, sério. Eu fico emocionada com isso, porque eu não sou merecedora, né? Mas Deus foi muito misericordioso, muito bom pra mim. Ele não deixou faltar absolutamente nada pro meu bebê. Tudo que eu sonhei, tudo que eu desejei, Deus me deu. Tudo mesmo. E eu falava, Deus, eu queria desse jeito, mas eu não tenho condições. E Deus abençoava outras pessoas pra me abençoar. Então, eu fui muito grata, eu sou muito grata, ó, até hoje as pessoas por isso. E eu fui muito bem cuidada lá no hospital. Claro que o SUS tem suas dificuldades, mas assim, eu fui muito bem assistida. Eu cheguei a ficar irritada, porque era várias vezes por dia, verificando minha pressão, verificando minha diabetes, sabe? Era um remédio, se eu tivesse sentindo alguma coisa, era minha insulina, era tudo. Então, às vezes eu ia andar, eu ia bater perna, porque as minhas amigas já tinham tido bebê. E as enfermeiras ficavam rodando pelo hospital, me procurando. Cadê essa menina, cadê essa garota? Essa menina foi fazer o quê? Essa menina não para um minuto nesse hospital, ela não para um minuto nessa cama. Foi porque eu já não aguentava mais ficar lá. E eu lembro que elas davam muita risada, porque elas iam me procurar e elas não me encontravam. E, enfim, a comida era ruim, né? Não vou mentir. A comida das minhas amigas era muito boa, porque ela não tinha restrições, mas as minhas eram bem tristes, eu sofri bastante. Enfim, quando chegou as 37 semanas, que eu fazia semana num domingo, foi quando eu comecei a indução. Eu queria, porque eu queria passar pelo trabalho de parto normal. Tava maluca nesse dia. Eu tava doidinha, eu tava lelé. E de meia-noite eu coloquei os primeiros comprimidos. E de manhã eu coloquei os segundos comprimidos. De manhã, se eu não me engano, eu já tava com 2 centímetros. Quando foi de manhã, umas 7h30, que a comida sempre vinha bem cedo, né? Todas tipo, café da manhã, almoço, lanche, né? Tinha as horas bem certinhas. E entre isso tinha as medicações, tinha a verificação de pressão, insulina. E eu sei que quando foi mais 7 e pouquinho, um anjo apareceu na minha vida. Um anjo mandado por Deus apareceu pra cuidar de mim. E eu lembro que eu tava deitada e ela veio, verificou minha pressão, verificou minha insulina e falou assim: oi, meu nome é Socorro, eu tô assumindo o plantão, viu? Eu vou cuidar de você. Eu falei: oi, tudo bem? Tá certo, obrigada, meu nome é Suelen. Eu lembro que eu olhei, se eu não me engano foi pra minha madrasta, ela que tava comigo. E eu falei assim: eu não conheço a mulher, mas eu já gostei dela. E essa moça, essa senhora, né, que ela já era minha senhora, ela passou o dia todo cuidando de mim. O dia todo vendo como é que eu tava, conversando comigo. E falando pra mim fazer exercício, falando pra mim andar, pra ver se eu já tinha me alimentado. Tudo. Enfim, eu olhava pra essa mulher e eu me sentia... Gente, eu me sentia muito abraçada. Muito especial, me sentia importante, me sentia vista, me sentia ouvida. Ela era muito fofa comigo, ela era muito gentil. E romperam minha bolsa e as contrações começaram a aumentar. E quando eu cheguei em 8 centímetros, eu já não aguentava de dor. Eu já não aguentava de dor e eu gritava muito mesmo, gente. Eu não vou dizer que vou ser hipócrita, não. Lá, quando você vai parir na maternidade, existem muitos tipos de mulheres. Existem mulheres que não demonstram nenhuma dor. Inclusive, a minha menina que tava comigo, ela não demonstrava nada que ela tava sentindo. Ela só gritou mesmo quando, tipo, ela fez força pra menina sair. Mas eu sou muito, assim, sensível à dor. Então, qualquer dor que eu sentia, eu senti dor muito forte. É uma dor muito forte. Gente, a dor de cólica não se compara nada à dor da contração. E nesse momento, eu pedi a Deus forças. E eu falei: Deus, eu não tô triste porque não é normal, eu só quero que meu bebê saia com vida. E isso já era umas quase 7 horas. Aí, no caso, essa mulher, Socorro, ela já tava pra sair do plantão. E ela veio e falou assim: Sueli, eu vou sair, mas eu quero que você saiba que você vai conseguir. Olhou pro meu marido e falou assim: olha, converse com a médica tá aí. Fale com ela que ela não tem mais condições, ela não tem mais força. Veja que ela não consegue mais, ela não vai conseguir expulsar. E tá tudo bem, Sueli, e você não é menos mãe por causa que você não conseguiu. Você foi até onde você conseguiu, até onde seu corpo aguentou. E tá tudo bem, você passou pelos 2 processos. Você passou pelo parto normal e vai passar pela cesárea. E você tem que ter orgulho de você. E essa enfermeira me deu um abraço muito forte. Muito forte. E eu me senti
completamente amparada, consolada, apoiada. Ela foi... Era como se minha mãe tivesse me abraçado. De tão, assim, que eu senti uma conexão muito forte com ela. Quando foi no final do plantão, ela falou assim: olha, eu vou saber quem vai ser a equipe que vai te auxiliar até o seu neném. Já venho lhe dizer. Eu falei, tá certo. Ela foi atrás de cada um da equipe pra saber quem ia fazer meu parto, os enfermeiros, o anestesista, o médico. E ela falou, eu conheço, eles são excelentes, e você vai ter ótimas mãos, tenha calma. Agora tá mais perto do que nunca pra você ver o seu bebê, vai dar tudo certo, tá certo? Quando seu bebê nascer e tiver tudo bem, que a anestesia passar, você me avisa. Você avisa pra minha filha que ela me avisa. Nossa, Suelen, como assim avisa a filha dela? Você conhecia ela? Eu nunca tinha visto ela pessoalmente, mas eu conhecia a filha dela. E a filha dela era simplesmente... simplesmente a querida da minha psicóloga. O plot twist, meu povo. E ela cuidou 100% de mim. Eu me senti muito amparada, gente. Nossa, toda vida que eu lembro dessa história, toda vida que eu lembro do meu parto, que eu lembro desse dia do meu parto, eu lembro dela. Porque ela nunca vai sair da minha cabeça. Nunca vai sair da minha memória. Porque ela me deu muita assistência. E eu pensei, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, por me presentear dessa forma, por me amparar dessa forma, por colocar pessoas capacitadas pra cuidar de mim. Sabe? Então, quando eu fui pra sala de cirurgia, eu estava ainda sentindo muita contração, mas eu já sentia mais calma, eu já me sentia mais tranquila em saber que meu trabalho tinha sido feito. Porque a contração, pra quem nunca passou por isso, ela só para depois, se for parto normal, depois que a placenta sai, né? Porque você precisa expulsar a placenta também. E se for parto cesáreo, a contração só para quando a anestesia é aplicada. Então, quando eu fui pra sala de parto, demorou uns 10 minutos. E nisso eu tava me contorcendo na cadeira de rodas. E gritando, e gemendo de dor e tudo isso. Sabe? Tudo isso mesmo. Mas eles foram muito legais comigo, muito gentis. Falaram, tenha calma, agora tá mais perto do que nunca. Eu sei que é difícil ter calma, eu sei que tá doendo. Mas agora é focar no seu bebezinho que tá bem. E quando eu entrei, o Dr. Rodrigo, o nome dele, ele foi muito gentil comigo, ele conversou comigo. Ele falou, pode ter todo o tempo do mundo pra você. Quando vier a contração, você me avisa, tá certo? A gente para. Tudo é no seu tempo, no tempo da mamãe, não é nada no nosso tempo. O anestesista também foi muito gentil comigo, conversou comigo. Falou sobre coisas da época que eu morava em São Paulo, porque ele também era. Então ele me deixou o mais relaxada possível, mais tranquila possível. Sabe, quando eu vinha a contração... Gente, a contração é tão forte que eu não sentia absolutamente nada. Eu não sentia arco, eu não senti nem agulha entrar. Eu só lembro que ele falou assim, a enfermeira vai te segurar pra você encostar bastante o queixo no peito. E foi o que eu fiz. Eu falei, tem certeza que eu não vou cair? Ela falou assim, você não vai cair, eu tô te segurando. Eu fiz isso, eu falei, é porque tá vindo uma contração. Ela falou, pode gritar. Pode estar. Eu falei, meu, tá vindo uma contração. Ele falou, tá certo, eu não vou colocar não. Quando a contração passou, ele colocou a anestesia. Pronto, assim que ele falou assim, já pode deitar ela. A enfermeira me deitou. E eu comecei a sentir formigamento. Eu falei assim, eu tô sentindo uns negócios, mas eu não sei explicar. Eu vou pegar na sua perna, tá sentindo? Não. Tá sentindo? Não. Não sentia nada. Aí foi quando eles colocaram o pano e tal. E meu marido entrou, sentou do lado, segurou na minha mão. E eu lembro que eu só ria. Eu lembro que eu tava muito empolgada. Quando a anestesia pegou, que eu não tava mais sentindo dor, gente, foi maravilhoso, foi incrível, foi perfeito. O fato de você não sentir dor, você te deixa super feliz, super empolgada. E eu me senti o tempo todo assim. Então o médico falou, olha, pode ser que você sinta um puxão, assim, né? Essas coisas. Eu não senti nada. Entendeu? Porque a mulher fala, eu senti remexendo. Gente, eu não senti absolutamente nada. Eu só me toquei das coisas quando o médico falou assim, mãezinha, olha o seu bebê. E o meu bebê tava em cima de mim. Mas teve uma questão, claro, né? Que, como eu tava tentando parto normal, eu acredito que o líquido tenha acabado e meu bebê nasceu roxinho. Eu acho que foi... Ele não tava exatamente em sofrimento, ele tava, tipo, morrendo, mas ele já tava com a oxigenação mais baixa. Então, quando ele nasceu sem chorar, e bem roxinho. Então, quando o médico ia colocar ele em cima de mim, pra toda a questão de amamentação que não teve, a pediatra pediu pra ver ele, mas assim que pegou ele, que colocou ele no bercinho, ele já chorou e ele tava bem. Ele tava um pouquinho cansado, justamente por causa da questão do sofrimento. Mas assim, quando a médica colocou ele perto de mim, que eu falei com ele, falei, oi, Mateu, e tal, não sei o que o chorinho dele foi diminuindo e tal. E eu olhava assim pra ele falou assim, mãezinha, agora você vai lá pra outra sala, enquanto eu vou fazer os procedimentos, ele já te entrego ele. Eu olhava pro meu marido assim, sem acreditar no que tava acontecendo, e eu queria chorar, mas eu não chorei, que ele tava também empolgado, e ele foi buscar as coisas, que hoje ia pro alojamento, e tipo, quando eu cheguei no alojamento, de repente, ele tava lá.
Meu marido fez a primeira troca e vestiu a roupinha dele, que inclusive é uma roupinha que já não dá mais nele, mas eu guardei, porque foi a primeira roupinha dele que ele vestiu na maternidade. E ele era bem pequenininho, e ele quase não chorava, ele era bem calminho. E era muito fofo, porque as crianças do quarto todo choravam e ele não chorava. E ele não pegou o peito, né, mano? Infelizmente ele não pegou. Talvez porque não teve esse primeiro contato, então ele não entendeu. Eu tentei muito na maternidade, chega, meu seio ficou muito dolorido de tanto que elas apertavam meu peito pra sair leite, e eu tive leite. Tentei tirar na bomba e tal. Enfim, ele não, no hospital ele não pegou. Então, eu me sentia muito culpada porque ele não pegou, porque eu me dediquei muito a questão de saber sobre aleitamento e pega, esse tipo de coisa. E eu acho que o que me fez sofrer um pouco mais ainda foi porque às vezes as enfermeiras tinham falas muito difíceis, no sentido assim, se ele não pegar o peito, você não vai sair daqui não, né? Tipo, em vez de dizer assim, mãezinha, tenha calma, vai dar tudo certo. Às vezes ele não pega aqui, mas ela pega, mas ele pega em casa e tal, esse tipo de coisa. Então, não, elas não tinham essa fala, elas eram bem severas. Então eu ficava me sentindo pedra, eu ficava me sentindo lixo. E meu peito demorou um pouquinho pra ter o leite, mas depois que teve eu conseguia tirar um pouquinho, dava pra ele, as meninas vinham e faziam a massagem, retirava, eu dava pra ele também. E fazia o complemento com a fórmula que vinha, enfim. Quando eu tava toda feliz, achando que ia pra casa, ele teve interesse, que é quando o bebezinho fica amarelinho, e ele teve que ficar no banho de luz. Eu lembro que eu chorava muito. Nossa. Eu lembro que eu chorava muito porque eu queria ir embora, eu queria pegar meu filho e fugir daquele hospital. Mas enfim, ele ficou, se não me engano, 3 dias na luz. E graças a Deus, assim, o Mateu é uma criança muito tranquila. Muito. Às vezes a pessoa pergunta assim, ele é chorão. Gente, o Mateu não é chorão. Eu acho que com os saltos de desenvolvimento atualmente, ele tá entendendo que ele tá crescendo, que ele não é mais parte da minha barriga, que ele não é mais parte de mim, que ele tá entendendo que ele é uma pessoinha fora a parte. Então, ele acaba ficando mais manhoso, acaba ficando mais choroso e fica lutando agora mais contra o sono. Mas na época que ele nasceu, que ele ficou no banho de luz, ele era muito calmo. Ele passava o dia todo dormindo. O dia todo dormindo. Eu chorava de ver ele ali, mas ele era muito calmo. E as enfermeiras mesmo diziam, ela falou assim, mãezinha, tenha calma, porque seu bebê é muito tranquilo, tem bebês que não ficam aí de jeito nenhum, mas seu bebê fica, ele dorme, ele só sai pra tomar banho, ele só sai pra tomar leite, ele vai ficar bem o mais rápido possível, você vai ver, tenha calma. E eu tentava me manter calma, mas teve no dia que eu saí, no dia que eu saí foi moral. No dia que eu fui sair, foi no dia que a pediatria ia passar, e de 6 horas da manhã, eles colheram o exame do Mateu pra ver se a interícia tinha passado, ou se ele ia ter que ficar mais dias internado. Nisso, são 6 camas, 3 de uma, 3 de outra. Todo mundo tinha ido embora. Só tinha ficado eu e mais 2. Uma porque demorou o leite a descer, mas já tava descendo, tava aumentando. E a outra porque tava com muita gases, não tava soltando pum, não tinha ido no banheiro fazer o número 2. Coisas que eu já tinha feito, né? E ela não andava muito, ela tava bem inchada. Mas, enfim, as 2 tiveram alta. Quando eu vi elas começarem a arrumar as bolsas, gente, eu fiquei muito triste. Porque parecia que eu ia ficar naquele quarto sozinha. Porque eu também tinha sido a última a ter o bebê, em questão das minhas colegas que eu tinha feito. Então, eu falei, eu vou ficar sozinha. Minha madrasta estava comigo e eu olhava pra elas. E ela via que eu queria chorar porque eu queria ir embora. Aí ela falou assim, fica com ele aí. Fica com ele aí que eu vou procurar saber. E eu já tava preocupadíssima. Quando eu saí do quarto, que ela veio com um sorriso, ela falou assim, a gente vai embora. Ele recebeu alta. Eu não acreditei. Eu tava tão anestesiada com tudo, que ir embora parecia um sonho muito distante. Muito distante. E eu lembro que eu comecei a arrumar minhas coisas bem devagar, pra que não fosse um sonho. E eu lembro que a minha colega de frente falou assim, essa noite eu sonhei, Suelen. Essa noite eu sonhei que nós 3 íamos embora, que a gente se abraçava, nós 3 aqui. E que nós íamos embora, nós 3 juntos, e esse quarto ficava vazio, e ele vai ficar vazio, de Jesus. Eu creio, Deus mostrou isso pra gente. Aí minha madrasta falou assim, a gente também vai embora. Aí eu olhei assim pra mim, ela, sério, Suelen? Falei, sério, porque eu também não tô acreditando, eu tô, assim, emocionada. Ela falou, tá vendo, eu disse, Deus me mostrou em sonho e tal. E ela veio, me abraçou e a gente chorou, porque ela via como eu tava assim, né? Já fazia uns dias, né? E ela tinha visto eu chorar outros dias, então a gente se deu muita força. Então, eu fui literalmente a última a sair do quarto. Ela foi a primeira, e a outra colega foi depois, e eu fui a última. Então, era tanto na sacola, era tanto na bolsa, tanta coisa,
Que eu olhei pra minha madrasta e falei, olha, eu vou tomar banho, a gente vai deixar tudo certo, eu vou lá resolver a questão da carteira de vacina, caderneta de vacina. E é desse jeito. Se esquecer alguma coisa aqui, ninguém vai voltar pra buscar. Deixa aqui. A gente compra outro. Porque eu não quero mais botar os pais nesse hospital. Eu quero ir embora. Aí ela riu, ela falou, não, tá certo, a gente vai embora. Aí juntamos todas as bolsas. Eu não podia nem levar muita coisa. Eu lembro que eu tava com uma mochila nas costas e com o Mateu no colo. E a coitada com 300 bolsas. Pra ir, eu chamei o carro. E quando eu entrei no carro, que eu relaxei. Aí o motorista super simpático falou assim, moça, eu vou bem devagarzinho, viu? Você foi cesariana? Eu falei, fui. Vou bem devagarzinho, viu? Aí eu, muito obrigada, moça. Sabe, quando eu cheguei em casa, que o carro estacionou na frente da casa do meu pai. Que meu pai falou assim, deixa eu ver meu netinho. Minha filha parecia... Nossa. Parecia que apesar de tudo tava bem, sabe? E foi, assim, um momento mágico pra mim. Mas é claro que eu não vou romantizar, tá, gente? A verdade precisa ser dita. Quem me conhece sabe que eu sou super dorminhoca. Então no primeiro mês, pra mim, dar de conta com o Mateu foi difícil, porque ele acordava muito durante a noite. Eu tava em fase de adaptação do peito, porque eu tava usando... Eu não tive muito bico, então eu tava usando aquele bico de silicone. Então, às vezes ele pegava um peito, às vezes ele não pegava outro, às vezes ele não pegava nenhum. E era desespero, e ele chorava de fome, e chorava com disquesia. E eu já tava desesperada, e eu já tava agoniada, e teve dia que ele não fez cocô, e eu tive que comprar fórmula. E ele teve muita cólica com a fórmula, que era o NAN, e tive que trocar pelo Apitamil, troquei pra na 2 do Apitamil, e graças a Deus hoje, com 3 meses, ele continua no Apitamil, está tomando muito bem, tá cada vez maior, cada vez mais saudável, cada vez mais gordinho, e cada vez mais eu me apaixono pelo meu filho, cada vez mais eu me sinto muito agraciada, muito feliz, muito abençoada, muito grata a Deus por ter me permitido viver esse momento, porque acho assim, se você não quer ter, tudo bem, se você quiser ter, Deus te abençoe pra você ter. São pessoas com vivências diferentes, com pensamentos diferentes. Eu posso dizer que eu estou amando isso. Não é fácil todos os dias, às vezes é muito cansativo, exaustivo. Mês que vem eu volto de licença, eu volto a trabalhar e pra mim vai ser extremamente doloroso ter que deixar ele com alguém, deixar ele numa creche, pra mim ter que trabalhar, mas em compensação eu preciso disso, porque eu preciso trabalhar pra ter as coisinhas dele, pra comprar as coisas dele, pra comprar o leite dele, que não é fácil, porque ele ainda é pequenininho, mas são quase 5 latas por mês, se não for isso, né? Então, fora isso, são as vacinas, fora isso, tem as roupinhas pra comprar, fraldas, produtos de higiene, sabe? Então, vai ser com dor no coração que eu vou deixar ele? Vai ser com muita dor no coração, que eu sei que eu vou chorar muito nos primeiros dias, né, de ter esse momento desse corte, de não passar mais todos os dias de 24 horas com ele, mas é pro bem dele, é por questões, né, maiores, e eu gostaria muito, não vou mentir. Se Deus me der essa oportunidade de eu trabalhar em casa, sabe, receber o que eu recebo trabalhando em casa pra ficar com ele o dia inteiro, eu faria isso. Se um dia eu disse pra minha psicóloga que eu queria colocar ele na creche, eu tava louca nesse dia. Eu tava maluquinha. Porque é um amor, gente, surreal. É um amor que, tipo assim, só de pensar que você vê as notícias, né, por aí, de gente maltratando os bebês e queda, esse tipo de coisa, seu coração fica super apertado. Né, que eu não vejo mais, eu passo. Porque eu não posso me dar, como uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem condições muito assim elevadas, não posso me dar o luxo de não trabalhar, eu preciso, né? Até pra ajudar ele, ajudar em casa, porque a gente paga aluguel, enfim, né? Gostaria muito de ganhar 5 mil reais e trabalhar em casa. Mas esse sonho ainda não é uma realidade. Enfim, gente, esse foi o meu relato de gravidez, contando as fofoquinhas. E meu relato de parto. Eu me emocionei um pouco, porque eu sempre me emociono falando sobre isso. Eu espero que vocês gostem, talvez tenha ficado um pouco longo demais. Mas já que vocês queriam saber absolutamente tudo, eu contei tudo. Tá certo? E é isso. Eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês verem meu momento de parto. Tem pequenos vídeos, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo do canal. Que Deus sabe quanto que vai ser. E tchau!